Ó, a Priscila, você é o quê, Priscila? Explica pra galera. Eu sou consultora em gestão estratégica de pessoas. Olha só, consultora de gestão estratégica de pessoas. Isso é tão maravilhoso, gente. Vamos bater um assunto muito bacana aqui. Você faz a consultoria geralmente em empresas, Priscila? Sim, em empresas. E se uma pessoa quiser particularmente falar assim, nossa, Priscila, eu queria contratar você pra ver o meu rendimento, pra melhorar, existe essa possibilidade ou geralmente é focado mais pra empresas? Olha, existe o coaching que atende as pessoas. Né? Exato. O foco do meu trabalho é com os empresários e as empresas deles. Atenção, empresários ligados aí, presos no trânsito, um pouco irritado. Pode ficar tranquilo, a Priscila vai passar. Enquanto você fica no trânsito, você vai até, o sinal vai abrir, você nem vai andar. Fala, tô prestando atenção aqui na Priscila. Vale a pena você ficar ligado. Priscila Moreira, consultora de gestão estratégica de pessoas. Esse é o Nitroglicerina. Vamos trocar ideia aqui hoje. Então, eu gostaria que você falasse pra gente, você começou a falar, é consultora de gestão estratégica de pessoas. Exato. O que faz uma consultora? Bom, a consultoria em gestão estratégica de pessoas, ela faz a estruturação fundamental do negócio, que passa ali por regras, regulamentos, estruturas, procedimentos, diretrizes, que eu chamo de estruturação fundamental. Certo. Em seguida, a gente faz a estruturação estratégica do negócio, que é estabelecimento de metas, avaliação de perfis e cargos, adequação de pessoas e funções. Às vezes, a gente, dependendo do negócio, obviamente, dos objetivos do negócio, estabelece metas, traça as estratégias para alcançar essas metas, faz o monitoramento do desempenho, e uma série de outras atividades e metodologias que são implementadas na organização com o objetivo de melhorar a produtividade das pessoas, reduzir custos diversos e desperdícios através do trabalho das pessoas, Sim. dessa otimização do trabalho das pessoas. E com isso, a gente consegue impactar positivamente na lucratividade do negócio. Ou seja, o objetivo do trabalho é realmente impactar positivamente na lucratividade do negócio. E você geralmente, se você chega na empresa, você passa um determinado tempo naquela empresa para observar quais são as falhas que estão acontecendo? Ah, certamente. Cada empresa é única, sabe, Jean? Sim. Não existe uma empresa igual a outra. Então, na minha metodologia de trabalho, eu não tenho pacotes de serviços prontos, por exemplo. Tem diversas coisas que eu faço e, às vezes, a mesma metodologia é utilizada em mais de uma empresa. Porém, cada organização, ela tem a sua própria demanda. E para descobrir essa demanda, eu tenho que estar lá, eu tenho que conhecer o negócio, as pessoas que estão nesse negócio, eu tenho que entender a cultura, como que essa cultura ali dentro funciona, como que as pessoas se relacionam, quais são os problemas, por onde provavelmente o dinheiro está escapando, né? Para que, com base nesse levantamento de dados, eu possa então fazer uma proposta de intervenção com o objetivo que eu falei. Tem que ter uma sensibilidade muito, muito grande, né? De onde o dinheiro está escapando ou de onde ele não está vindo, não está chegando até a empresa, que tem isso também, né? Por Sim. exemplo, um mau atendimento, tudo isso você tem que estar atenta, né? Estar atento, Sim. assim. A empresa está tendo um bom atendimento, como está sendo, os clientes estão saindo satisfeitos, tudo isso é avaliado, Sim. né? Nessa primeira etapa, nessa primeira fase, faz parte do nosso trabalho fazer pesquisas também, porque não é só observar. Sim. A gente observa, faz levantamento de dados, análises e também pesquisas. Pesquisas com os próprios funcionários, com os sócios acionistas, com fornecedores e especialmente com o cliente. Afinal de contas, cada organização da rede privada, ela existe com fins lucrativos e ela tem clientes e se ela não agrada esse cliente, como vai ter lucro, né? Como vai aumentar esse lucro? Fica difícil. Fica difícil demais. Ô, Priscila, o que mais acontece de errado, assim, nas empresas? O que você observa e fala assim, que é recorrente? Uns erros, assim, que acontecem muito. Tem como exemplificar? Claro. Aí eu vou me restringir ao norte de Minas. Pode ser, Jean? Pode, sim. Porque melhor ainda, porque é a nossa situação, né? nossa situação. Porque cada região, cada país, cada lugar tem suas peculiaridades. Muda muito de região para região? Por exemplo, norte de Minas com sul de Minas? Muda muito. É muito... Muda muito. Olha Muda só bastante. que interessante isso, né? É cultural, né? É cultural, exatamente. E dentro das organizações se formam as culturas organizacionais que são ali dentro. Certo. Mas respondendo à sua pergunta, o problema recorrente que eu vejo em Montes Claros e norte de Minas, né, de uma maneira geral, é a falta de estruturação do negócio.
infelizmente, nossa região ela é carente de conhecimento. A informação chega aqui por último, né? Vamos colocar assim. E aí, a gente ainda não conseguiu aprender que todos os negócios precisam ser estruturados para que eu consiga alavancar resultados de uma maneira melhor. Normalmente, as empresas que hoje são grandes e multinacionais, elas não nasceram grandes e multinacionais. Elas nasceram um dia e cresceram e se tornaram grandes empresas. Sim. E elas só cresceram e se tornaram grandes empresas porque elas valorizaram a estruturação. Então, uma coisa, por exemplo, que eu escuto muito dos empresários não, minha empresa é pequenininha, não preciso disso não, isso é para empresa grande. Tem muito isso, Tem né? muito isso, escuto isso demais. E, na verdade... Até na divulgação. Não vou divulgar não, porque a minha empresa é tão pequenininha assim. Exato. Não é? É um erro, na minha opinião, porque uma empresa, sendo ela pequena ou grande, ela é uma empresa, ponto final. Sim. Então, ela necessita de ser considerada e tratada como uma empresa. E a estruturação do negócio, ela é essencial para a gente alcançar os resultados que se deseja. Então, qualquer coisa que eu vá fazer para melhorar o meu negócio, o primeiro passo é estar com ela estruturada. Ok, hoje ela é pequena, então os processos serão pequenos, a estruturação será resumida, mas precisa acontecer. É claro que eu não vou comparar os processos de uma multinacional com os processos de uma microempresa. Porém, são processos que precisam de estruturação. Sim. Você vê aqui a nossa região... Não, você falou que as informações chegam por último aqui. Será se chegam por último ou as pessoas não estão interessadas em atrás dessas informações de, por exemplo, capacitações, alguma coisa nesse sentido? Que parece, eu tenho a impressão, que está tendo um alto índice de capacitação. As pessoas estão meio antenadas, começaram a se antenar para capacitações aqui no norte de Minas, né? Sim, sim. Quando eu falo chega por último, eu até peço desculpas, porque é uma coisa dramática da minha pessoa, Sim, assim, sim. falar, chega aqui por último. Mas é por causa da minha dor mesmo, em relação à falta de conhecimento que temos aqui. Sim, a capacitação tem sido valorizada agora por nós, né? Porque essa informação chegou aqui. Eu acredito que, em parte, chega por último pela condição da nossa região, pelas questões culturais da nossa região e, em parte, a falta de interesse, sim, das pessoas. Porque da mesma forma que eu posso sair e buscar informação fora, qualquer um pode ir. Sim. Né? Então, em parte, é realmente essa dificuldade por questões culturais e, em parte, é a falta de interesse das pessoas. Que aí a gente volta de novo na questão cultural. Certo. Né? Então, é uma coisa que acaba implicando na outra. É muito interessante, né? Acho que toda empresa deveria ter uma consultora de gestão estratégica. Eu concordo plenamente, Jean. Porque não, mas precisa de verdade. Precisa de porque verdade. É uma harmonia. Sim. Né? Através do meu trabalho, a gente é capaz de realmente alavancar os negócios, de trazer maior desempenho. E esse desempenho não é o desempenho das pessoas, é o desempenho do negócio. Acontece que uma empresa, ela existe através das pessoas. Então, não tem como eu alcançar melhores resultados para uma empresa qualquer se não for através do trabalho das pessoas. Sim. Então, a estruturação desse trabalho, desse negócio, é que vai me trazer esse resultado. Melhor ou pior, depende de como eu decido fazer as coisas. Exatamente. Conta mais o que acontece mais de errado nas empresas. Você vê assim, que falta motivação, falta o que assim, as empresas é meio desorganizado, o que seria? Todas decorrentes da falta de estruturação, mas aí problemas que a gente vê constantemente. E, no caso nosso, assim, muito constantemente. A má qualidade em atendimento, né? Assim, existe muita reclamação em relação a isso. Uma cultura organizacional ruim, no sentido de pessoas que não estão engajadas com aquele negócio. Nossa, meus funcionários não estão nem aí, meus funcionários não colaboram, meus funcionários não estão engajados com os objetivos da empresa. Então, essas são as dores que eu escuto mais, sabe? Essa falta de engajamento, a falta de motivação, que os empresários, né? Essas são as dores dos empresários. A má qualidade em atendimento e o clima, que às vezes não é bom, sabe? O clima dentro da empresa. Aí é onde entra o seu trabalho, né? O seu serviço ali de Exato. motivá-lo, de
colocar as peças nos lugares certos, Exato. de ter umas... Você estava até falando antes, aqui em off, de ter uma hierarquia que toda empresa deve ter, Tem que deve ter ter. regras e Sim, serem sim. atendidas, né? Exato. E outra coisa, às vezes eu tenho as regras, mas elas não são cumpridas, não são cobradas. Às vezes eu tenho um funcionário excelente, mas que está no lugar errado, não está executando a função que ele mais gosta. Então, às vezes é uma pessoa da minha extrema confiança, está na empresa há anos, por exemplo, mas está no lugar errado. Porque eu não fiz uma avaliação de competências daquela pessoa, de perfil e competências, para alocar aquela pessoa no lugar. Né? Isso é muito importante. Muitas empresas perdem talentos extraordinários simplesmente porque eles estavam infelizes fazendo uma coisa que eles poderiam não estar fazendo, poderiam estar naquela mesma empresa, em outra função. E seria brilhante naquela empresa, né? Seria brilhante naquela empresa. Para a empresa e para ele. E para ele. Estariam todos felizes e ganhando dinheiro. Pois é, que maravilha. Priscila, então nós estamos falando de empresa, de estruturação de empresa, porque hoje quem monta uma empresa, aquele empreendedor, ele tem que ter ganhos. E às vezes, naquela vontade de ganhar, de dar tudo certo, para que nada dê errado, às vezes começa a fazer coisas erradas, né? É impressionante, naquela vontade de acertar, mas aí sai um tiro meio pela culatra, por falta de conhecimento, por falta de uma consultora ali acompanhando, né? Sim. A assessoria, ela é muito importante. Uma das coisas que eu vejo bastante comuns, Jean, o empresário, o empreendedor, o empresário, ele vai fazer um negócio, vai montar uma empresa daquilo que ele gosta de fazer. Sim. Então, um médico, por exemplo, vai montar uma clínica porque ele ama clinicar. Um veterinário vai montar uma clínica veterinária porque ele ama cuidar dos animais. Uma pessoa que, sei lá, um farmacêutico vai montar uma farmácia porque ele está na profissão dele. Certo. E as pessoas esquecem ou não são informadas de que o negócio não é só a operação da entrega para o cliente. O negócio precisa ser gerido. E eu tenho expertise em, sei lá, área da beleza, por exemplo, e vou montar uma estética para mim. E aí, o que acontece? Eu foco, então, na operação de entrega para o cliente, e nos profissionais que eu vou contratar, nos equipamentos que eu vou comprar, e eu conto comigo mesma para atuar ali naquela frente. E esqueço que o meu negócio precisa ser gerido. Isso é muito interessante, porque ele é apaixonado com aquilo, ele quer montar aquilo, Exato. mas quando ele depara com aquela situação, são várias outras situações que ele tem que administrar, né? Exato. Contratação de funcionários, o funcionário tem que atender bem, ter produtos o suficiente, Exato. a loja ou o comércio ou a clínica tem que ser atrativa. Então Exato. são várias outras situações E que a às vezes ele fica meio enrolado ali, fica meio Exato. sem saber o que fazer. A Né? administração financeira do negócio tem que ser feita. Então, tudo tem... A gestão do negócio, ela precisa ser feita. Não é só a entrega para o cliente. E eu não penso, quando eu vou fazer um negócio, ou por falta de informação, ou por imaturidade, ou por desconhecimento, que eu preciso dar atenção a essa área. E foco na coisa que eu sei fazer bem, na minha competência técnica. Certo. E isso é uma falha, um erro muito grande que eu percebo, que foi a pergunta que você me fez, Sim, né? sim. E é muito triste porque, às vezes, a pessoa fica infeliz com o próprio negócio. Porque ela não quer gerir o negócio. E a gente quer tem que fazer aquilo que ama lá. E ter um cuidado, você não está falando que não deve fazer aquilo que ama, mas tem que Sim, fazer não. aquilo com responsabilidade e, por exemplo, procurar recursos para que aquilo funcione bem, né? Aí esse empreendedor vai ter que tomar algumas decisões, né? Ele vai ter que analisar, eu vou contratar uma pessoa para fazer a gestão do meu negócio? Eu vou abandonar aquela frente operacional e vou fazer a gestão do meu negócio? Eu vou montar essa empresa em sociedade com uma pessoa que é capaz de fazer a gestão do negócio? Então, são perguntas que devem ser feitas e respondidas, né? Avaliando, inclusive, risco de cada uma delas, para que eu tenha todas as áreas desse empreendimento atendidas. Porque se eu sou da área de estética e vou abrir uma clínica de estética, eu não posso ficar lá na frente de operação e esquecer todo o resto que a empresa precisa para funcionar bem e para ter resultado. A gente vê também, Priscila, muitas empresas abrindo e fechando logo em sequência. O que é isso? O que acontece isso?
Às vezes, mais ou menos isso que você está falando? Eu acho que isso aí é muito difícil de responder, Jean, porque assim, podem ser inúmeras razões. Por exemplo, eu posso abrir um negócio sem fazer pesquisa de mercado. Eu posso abrir um negócio excelente num bairro onde aquele produto específico ou serviço não tem saída. Sim. Então, o negócio não vai para frente. Outra coisa muito séria é que as pessoas abrem empresa e não valorizam o capital de giro. Em empresas, numa média geral, elas levam 5 anos para começar a dar retorno. Eu acho que é muito difícil. Geralmente as pessoas já montam aquilo, já quer pegar, já Exato. ter a lucratividade daquilo Querem rápido, viver daquele negócio e não querem viver para o negócio até que ele dê conta de caminhar sozinho. Então, isso é um erro muito grande. Geralmente o que? 5 anos? Normalmente. 3 a Aí 5 depende anos. muito de cada ramo, de cada negócio. As startups estão aí com crescimento progressivo, acelerado. Então, assim, depende muito do ramo de atividade, de cada negócio, do investimento que se faz em cada negócio, mas ainda se fala de média de 5 anos. Eu acredito que, dependendo do ramo de atividade, isso aí é muito menor. Finanças não é a minha área, né? Então, eu não tenho como responder essas perguntas com muita clareza, assim, com muita assertividade. Mas ainda se fala em uma média de 5 anos para esse negócio dar retorno para os acionistas, para os sócios, né? Para os donos daquele empreendimento. Certo. Agora a gente estava começando aqui, fora do ar, você falando de um número bem interessante, sim, dos Estados Unidos, que está investindo muito. Explica aí para os ouvintes. É porque eu assino a revista Harvard Business e eu recebi a última edição essa semana e eu estava lendo lá reportagens sobre o futuro, né, da capacitação da liderança. E lá nos Estados Unidos, eu não tô recordando números direitinho, tá, Jean? Mas são números altíssimos. Eu acredito, se não me falha a memória, é em torno de 2 bilhões de dólares por ano que as empresas nos Estados Unidos investem em capacitação e estão se sentindo frustradas. Estão concluindo que estão jogando dinheiro fora, estão desperdiçando. Mas por que não é a capacitação que vai fazer a diferença ali no caso, né? Então, a capacitação, ela faz a diferença desde que ela esteja intimamente conectada com os objetivos dessa empresa e a estruturação dela, que é onde a gente começou a conversa, né? Entendi. A estruturação do negócio. O que acontece hoje é que os programas de capacitação, eles são feitos desconectados com os objetivos do negócio. Certo. Então, você vai num lugar e compra um pacote de qualquer capacitação que seja, que a sua empresa esteja precisando, mas não é aquela competência específica que os seus funcionários precisam desenvolver, ou não é trabalhado aquele valor da sua empresa naquele treinamento. E aí as pessoas realmente aprendem as técnicas, mas elas não dão conta de aplicar aquelas técnicas aprendidas lá no lugar onde elas trabalham, porque não há conexão. E eu acho que deve acontecer também, da pessoa vai para a capacitação, os funcionários vão para a capacitação maravilhosa e dão conta, absorvem aquele conteúdo, mas a empresa de repente é conservadora a tal ponto de não mudar nada. Isso também é comum. Eu acredito que tem muito isso, entendeu? Eles vão, absorvem, chega cheio de vontade, a empresa não. Aqui é dessa forma, então acredito que isso também é um desperdício, né? Que acaba... Sim, mas aí, acontecendo aqui nos sem Estados querer Unidos. ser repetitiva, porque tô parecendo já uma radiola furada, mas o que acontece? É a falta da estruturação. Sim. Porque eu não estou capacitando as pessoas de maneira em conformidade com os meus objetivos. Então, eu sou o dono de uma empresa e eu acho que os meus atendentes atendem mal. Eles precisam atender bem os meus clientes. Os meus clientes estão sendo mal atendidos. E aí eu mando eles lá fazer a capacitação porque eles têm que atender mal. Eles têm que atender bem os meus clientes e estão atendendo mal. Só que, por exemplo, vamos supor que eu, que sou o dono do negócio, trato mal todos os meus funcionários. Entende? Então, isso impacta na forma como essas pessoas vão agir com os clientes. E não é para falar assim que é de propósito, não. Isso entra na questão cultural da empresa. Então, se eu trato mal os meus funcionários, a tendência natural, e aí é questão de ser humano mesmo, né? Assim, das nossas tendências naturais. Então, se eu trato mal o meu funcionário, a tendência natural é que esse meu funcionário vai tratar mal os seus colegas e, consequentemente, vão tratar mal também o cliente. Aí eu passo a criar um clima ruim dentro da minha empresa.
Entendeu? Então, a capacitação ela é essencial, mas ela precisa estar intimamente conectada com a estruturação do negócio, com os objetivos do negócio. Sim, bem interessante isso. Agora você falou isso de pessoal, eu estava vendo assim, imaginando a empresa com aquele tanto de pessoas, e aí acontece os fuxicos. As fofocas. Fofoca aquelas beleza. coisinhas. É muito prejudicial também a uma empresa, né, Priscila? Sim. A fofoca é um negócio complicado, sabe, E isso existe, a partir do momento que tem grupos de pessoas, existe ali um tititi, né? Tem conversa, não tem jeito. A questão até um certo nível, essas interações, elas são até saudáveis. Sim. Depende muito da cultura da empresa. Então, se eu tenho uma cultura participativa, onde as pessoas são valorizadas, onde existe essa via de mão dupla e as pessoas entendem isso, vai haver conversa, vai haver tititi. Mas isso não vai atrapalhar o desempenho das pessoas no trabalho. Elas vão usar esses momentos de conversa como descontração. Sim. E isso vai, inclusive, pode, né? Não vai, mas pode, inclusive, impactar positivamente na produtividade das pessoas. Mas, claro, isso depende de quê? Da cultura dessa empresa, de como essa empresa está estruturada, de como que essas pessoas veem o negócio e o negócio vê as pessoas. Deve ser organizado as empresas assim, de dentro para fora, né? Exatamente. E de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para Isso baixo. é muito importante, As decisões estratégicas, a mudança cultural, ela não acontece na linha de frente. Por isso que os programas de capacitação às vezes falham. Porque não é capacitar a minha linha de frente que vai resolver o problema da minha empresa. Se eu quero mudança para o meu negócio, ela tem que começar de mim. Se ela não começa de mim, esquece, porque vai dar errado. E não é fácil. Não. Bom prazer te receber aqui, viu, Priscila? Foi um prazer vir aqui, Gê. Que maravilha. Agora é o seguinte, pessoal que queira contratar você para fazer uma consultoria na empresa lá, onde te achar? Tem meu telefone, né? 98408-4944. 8408-4944. Sim. 38, né? DDD 38 daqui. Certo. E também pode me achar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nas redes sociais, como que é o endereço? O Facebook é Priscila Moreira Coaching e Consultoria. Sim. Não, Priscila Moreira Consultoria e Coaching. Tá. Que beleza, né? Nem sei eu mesmo. No Instagram é Priscila Moreira Diniz, com os underlines entre as palavras. E tem o meu canal do YouTube, Priscila Moreira, onde eu posto os meus trabalhos. Geralmente você posta algumas coisas assim... Posto trechos dos meus trabalhos no YouTube. Então eu faço palestras, às vezes, workshops, e esses eventos eu filmo com o objetivo de compartilhar com as pessoas. Então todos aqueles trechos que tem conteúdo relevante eu compartilho lá no canal do YouTube. Maravilha, bom demais, gente. Show de bola. Batemos um papo aqui com Priscila Moreira, nossa convidada. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, A gente ia Jean. conversar mais, hein? Mas o tempo já acabou. O tempo é curto, né, Priscila? Depois a gente volta. Volta, com certeza. Bom demais. Priscila, tudo de bom pra você, viu? Pra você também, Jean. Sucesso. Valeu, obrigado. Valeu.